Fala galera, esse é Investidores Universitários e hoje a gente vai falar sobre debêntures. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e seguir a gente lá no Instagram. Bom, aqui no canal a gente falou sobre tesouro direto, já falamos sobre títulos emitidos por instituições financeiras e hoje chegou a vez de a gente falar do terceiro tipo de renda fixa, que são as debêntures. Debêntures nada mais são do que títulos de dívida emitidos por empresas. Quando a minha empresa está com um projeto novo e ela quer dinheiro para poder financiar esse projeto, tem algumas formas dela conseguir esse dinheiro. O primeiro deles é através do empréstimo bancário. Então ela pode ir num banco e pegar um empréstimo diretamente com o banco. Infelizmente as taxas cobradas pelos bancos acabam sendo um pouco altas. Então as empresas têm outras formas de conseguir esse dinheiro. A segunda delas é através da bolsa de valores. Então ela pode vender uma parte das suas ações para investidores e receber um dinheiro por isso. Mas, em contrapartida, ela perde parte do controle da empresa. Então pode ser um ponto um pouco negativo dependendo da estratégia da empresa. E a terceira forma é o que a gente vai falar hoje, que é as debêntures. São títulos de dívida, ou seja, o investidor compra esse título, fica com o título, então a empresa passa a ter uma obrigação com o investidor de pagar aquele título para ele no vencimento. Então, por exemplo, se você comprar uma debênture hoje, você vai emprestar um dinheiro para a empresa vai utilizar para financiar o projeto específico que ela disse, e no fim do período que ela estipulou, ela vai te devolver esse dinheiro junto com os juros que já foram acordados no momento que você comprou a debênture. Outra vantagem das debêntures para as empresas é que ela que vai estipular como que ela quer remunerar a pessoa que comprar a dívida dela. Então, por exemplo, se ela for pegar um empréstimo em um banco, ela não vai poder ditar nada, simplesmente o banco vai dizer, olha, a gente tem essa taxa aqui, se vocês quiserem, vocês podem pegar. E se ela for abrir capital na bolsa, ela vai ter que negociar as ações no valor que a bolsa ditar, que os investidores quiserem comprar. Então ela não tem muito controle sobre isso. Já se ela emite uma debênture, ela consegue dizer se ela quer remunerar o investidor através de forma pré-fixada, de forma pós-fixada, qual a taxa de juros que ela vai pagar, enfim, ela tem muito mais controle sobre o valor que ela vai ter que pagar de juros. Com relação à rentabilidade, elas podem ser pós-fixadas ou pré-fixadas. As pré-fixadas vão ser juros nominais, então 5, 6, 10% ao ano. Já as pós-fixadas vão usar indexadores para dar rentabilidade. Esses indicadores normalmente são de inflação, então IPCA, IGPM e mais um prêmio, assim como era no Tesouro IPCA. Então são títulos híbridos. Eles têm uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada, para que garanta para o investidor que ele vai ter um ganho real acima da inflação. Então, se tiver IPCA mais 3%, por exemplo, ele vai ter um prêmio acima da inflação de 3%, que essa é a ideia da debênture, porque ela tem prazos muito longos. Então, dificilmente você vai encontrar uma debênture aí com menos de 1 ano, 2 anos, entendeu? E uma curiosidade que vale a pena levantar é que existem debêntures chamadas de debêntures conversíveis. Isso significa que, quando chegar no vencimento, se você quiser receber o seu dinheiro de volta, beleza, mas se você quiser se tornar um sócio daquela empresa, você também pode escolher essa alternativa. Então, o que vai acontecer? Você vai levar o título até o vencimento e lá no final você vai dizer que você quer converter a sua dívida em ações da empresa. Então a empresa vai te dar ações pelo título de dívida que você comprou dela. Mas por que tratar isso como uma curiosidade só? Bom, porque na verdade esse tipo de debênture é realmente muito difícil de ser encontrada. Quase nenhuma que você achar nessas corretoras vai ser desse tipo, tá? A maioria vai ser simplesmente uma que você empresta dinheiro e lá no final do vencimento você vai receber esse dinheiro de volta na sua conta da corretora. E os debêntures normalmente vão pagar um valor maior do que o Tesouro IPCA, vão ter um prêmio maior do que o IPCA em relação aos títulos públicos. E o Felipe vai explicar por que disso agora nos riscos. Então galera, falando um pouco de risco agora, os riscos de quando se investe em debênture são basicamente de que a empresa que emitiu esse debênture venha à falência. Mas aí Felipe, como é que a gente vai mensurar esse risco? E é exatamente por isso que a gente tem as agências classificadoras de risco. As mais famosas são a Fitch, a Standard & Poor's, que é conhecida popularmente por SP, e a Moody's. E cada uma delas tem uma escala de risco diferente. Então é muito importante que quando você investe em debênture, você vá na sua corretora, olhe qual que foi a agência que avaliou o risco dela, então você olha a escala dessa empresa e daí você vai saber se você tem um alto risco ou se você tem um baixo risco envolvido. E cara, vai por mim, isso é muito importante. Lembra do FGC, aquele órgão que garantia para ti R$250 mil por CPF e por instituição financeira? Então, nos debêntures ele não funciona, então se você perdeu, já era. Por isso é muito importante você não negligenciar essa parte de riscos, porque se você perder, provavelmente o tombo vai ser bem grande. Outra dica bem legal é que você pode pesquisar sobre a empresa, pesquisar como é que está sendo a administração dela, como é que está sendo o desenvolvimento dela. Isso também é muito importante na hora que você investe em empresas.
E lembrando, né galera, com uma maior taxa de risco associada, vem também um rendimento prometido maior. Então vai de você avaliar o seu perfil de investidor, se você quer arriscar mais em prol de um rendimento maior, ou ser um pouco mais conservador, mas perdendo um pouco desse rendimento. E agora o Nicão vai falar um pouquinho sobre a liquidez dos debêntures para vocês. E agora com relação à liquidez. Bom, se os títulos são para 10 anos, se eu quiser tirar antes eles, o dinheiro que está lá alocado, eu consigo resgatar ele de forma antecipada? Sim e não. Por quê? Você pode pedir para sua corretora para tentar resgatar antecipadamente esses títulos. Mas o que vai acontecer é o seguinte, esse título ele vai ser negociado em um mercado chamado mercado secundário. O mercado primário acontece quando uma instituição vende seus títulos ou ações diretamente para o investidor. Então, se você foi lá, falou com a empresa e a empresa deu o título de dívida diretamente para você, isso foi o mercado primário. O mercado secundário acontece de tal forma que eu estou com um título e eu tenho uma terceira pessoa que quer assumir esse título por mim. Por exemplo, eu coloquei 100 mil reais numa debênture e eu não consigo mais manter o compromisso com a empresa, eu preciso desse dinheiro de volta. Eu vendo o meu título para outra pessoa e essa outra pessoa assume então o título dali em diante. Então, eu fiquei 5 anos com o meu título, eu ganho lá os juros e depois eu vendo para outra pessoa esse título para permanecer mais 5 anos, por exemplo, se o vencimento total for 10 anos. Ou seja, é de investidor para investidor. Mas qual que é o problema do mercado secundário? Ele não tem liquidez aqui no Brasil. O que é liquidez? É a questão de você passar de uma pessoa para outra. Então, se eu quiser vender minha debênture, eu vou ter que meio que contar com a sorte para ter um outro investidor interessado no título de dívida que eu estou oferecendo. Então, apesar de, na teoria, existir uma liquidez, você tem que tomar muito cuidado porque muito provavelmente você não vai conseguir sair dessa posição até o vencimento do título, beleza? Você vai ter que levar ela até o vencimento. E agora se liga como é que funciona a questão tributária desses investimentos. A tributação dos debêntures é muito simples, ela segue aquela mesma tabela da renda fixa, lembra? Mas como o Nicão já falou antes, é muito difícil a gente achar debêntures para curto prazo. Normalmente eles vão ser longo prazo, normalmente mais que 2 anos. Então você simplesmente vai pagar os 15%, que é a alíquota mínima. Então tá tudo certo. E lembrando que esses 15% incidem sobre o rendimento da sua aplicação e não sobre o valor total, beleza? Outra coisa legal que a gente pode dizer é que se a empresa estiver fazendo alguma obra de infraestrutura pro país, ela é enquadrada como debênture incentivada e por isso ela é isenta de imposto de renda. Então fica aí uma dica bem legal. Galera, se você gostou do vídeo, por favor deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nosso conteúdo, segue a gente lá no Instagram também para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.